Bom dia, estou aqui novamente para continuar o estudo de Jó. Estávamos falando na aula passada do primeiro capítulo e da introdução do livro. Vimos os possíveis autores, vimos a localização geográfica de onde se desenvolveu a história, vimos quem foi Jó, qual era a fama e a reputação que Jó tinha na sociedade naquela época. Era uma pessoa muito próspera, era a pessoa mais próspera do Oriente, era uma pessoa que tinha um relacionamento com Deus. As pessoas viam na vida dele este relacionamento. A gente vê nos diálogos que são desenvolvidos entre os amigos de Jó, que ele era uma pessoa de reputação. Só que, na mesma oportunidade, os amigos o acusam de homicídio, de práticas de pecado que teriam ocasionado, dado causa àquela catástrofe que ele estava vivendo. Então, eles acusam Jó de ser próspero porque ele roubava os órfãos e as viúvas. Acusam Jó de todas as acusações possíveis para que ele justificasse aquele estado que ele estava passando. Então, os amigos de Jó, entre o capítulo 3 e o capítulo 37, eles desenvolvem assim um diálogo com Jó, sempre tentando imputar a Jó uma causa para aquele sofrimento. E a gente vai ver que neste último estado, era o diabo quem estava, era Satanás quem estava tentando utilizar as circunstâncias, e aí no caso os amigos, para que Jó se conformasse com a ideia de que ele tinha praticado um mal e que ele, num momento de desolação, pudesse blasfemar contra Deus. O objetivo de Satanás, desde o momento da primeira reunião com Deus, foi tentar fazer com que Jó blasfemasse de Deus, blasfemasse na cara de Deus. E ele tentou fazer isso de todas as formas possíveis. Primeiro, mediante a permissão de Deus, que deixou que ele tivesse a falência e que ele tivesse a ruína do seu patrimônio no mesmo dia. Depois, a morte dos 7 filhos e das 3 filhas. Depois, a saúde de Jó. E a gente vai falar agora aqui da saúde de Jó, desse último estado em que Deus permite que Satanás toque na saúde de Jó. E Jó, ele sofreu tanto na sua carne, na sua saúde, que a Bíblia relata que ele pegou um caco de telha para poder coçar as suas feridas. Os amigos de Jó, quando viram a situação e o estado de saúde dele, ficaram sem falar com ele, chorando por 7 dias, apenas olhando e contemplando aquela situação. Então, ele viveu uma degradação moral, a imagem dele, a honra dele foi completamente afetada por Satanás, sempre buscando o objetivo de fazer com que Jó blasfemasse contra Deus. E aqui no capítulo 2 do livro de Jó, a gente vê que a esposa dele, no momento em que a saúde dele é atingida, a esposa dele desiste de Deus. A esposa dele tenta induzir ele ao suicídio e diz, blasfema logo contra Deus e morre. E Jó a repreende dizendo que ela era uma louca, que não era só no momento da fartura e da riqueza que se deveria servir a Deus, mas também no momento da necessidade, no momento da provação, que Deus deu e que Deus tira. Então não existe relação de causa e efeito entre o relacionamento do homem com Deus. Não existe uma relação retributiva. Essa relação retributiva é a relação que Satanás oferece às pessoas. Tanto é que no diálogo que ele tem com Deus, a ideia que ele passa para Deus é de que o homem serve a Deus porque ele recebe bens materiais, porque ele recebe a proteção na família, porque ele recebe a proteção na sua saúde. O diabo, Satanás, desafia Deus a deixar com que tudo na vida de Jó fosse
fosse tocado. E Deus permite. E Deus permitiu essa história de Jó, que aconteceu há 4.000 anos atrás, para que ela servisse de lição para todos aqueles que buscam um relacionamento com Deus. Essa história não está escrita em vão na Bíblia. O livro de Jó é o livro mais antigo da Bíblia. A história do livro de Jó, segundo os teólogos, é de que teria sido escrito mediante a transmissão de tradições orais dos hebreus, e num certo momento em que os hebreus estavam sofrendo uma perseguição, muito provavelmente dos babilônicos. Então, aquele povo de Israel, ele redigiu a história de Jó, que era uma história inicialmente oral e transmitida de gerações para gerações, para que servisse de alento e para que servisse de exemplo para o povo judeu naquela época. Para dizer que o povo de Deus muitas vezes sofre perseguições, muitas vezes sofre provações, e que essas provações são sem causa, e são para que a nossa fé possa ser provada, possa ser aperfeiçoada. Então a história de Jó, ela serve de exemplo para a humanidade que tenta ter um relacionamento com Deus, porque o diabo oferece exatamente o oposto. O diabo oferece, para aqueles que tentam servi-lo e adorá-lo, oferece benefícios patrimoniais, oferece fama, oferece dinheiro, oferece poder, oferece aquilo que ele tentou propor para Jesus na tentação do deserto: se prostrado me adorares, eu te darei todos os reinos da terra. É isso que o diabo tem para oferecer. Esse é o relacionamento que ele busca com as pessoas. Uma relação de retributividade dentro desse período tão curto que nós temos de vida, porque o nosso período de existência é um período de existência eterna. O período que vivemos na Terra é um período muito passageiro, e é aqui que o diabo tenta fazer as pessoas servi-lo. E Deus Ele tem uma vida para te oferecer que vai muito além dessa vida material, que é a vida eterna. Jesus fala para as pessoas que as pessoas deveriam ter medo não da primeira morte, mas da segunda morte, porque essa era eterna, querendo dizer que a vida material vai ter um fim, todos vão morrer, e isso é muito curto, mas a vida eterna é que tem valor, e os homens deveriam ter medo exatamente da segunda morte. Então a vida de Jó, ela nos ensina muita coisa. Ela nos ensina que existe muitas vezes períodos de sofrimento, de escassez, de perseguição, de calamidade na nossa vida, mas Deus não está ausente, Deus está ao nosso lado, segurando na nossa mão e nos dando suporte para passar por essa provação. Como eu já disse aqui, Sadraque, Mesaque e Abidnego, que foram lançados na fornalha por Nabucodonosor, mas Deus estava com eles como quarto homem naquela fogueira. Então Deus está passando a necessidade e te oferecendo talvez a oportunidade de passar a sua necessidade e o seu desespero com Ele. Eu creio que esse convite que eu recebi para poder falar do livro de Jó foi um convite oportuno, muito embora eu não me sinta nem um pouco capaz para falar de uma pessoa tão santa, uma pessoa tão separada para Deus como Jó. Eu me sinto desqualificado totalmente para poder falar dele, porque a minha vida é uma vida cheia de falhas. Eu tenho a intenção de buscar a Deus e melhorar, mas a hora que eu olho para pessoas como Jó, eu só tenho que tentar observar aquilo que ele tem para me ensinar, porque a vida dele é um exemplo para a minha vida. E aqui no capítulo 2, a gente vê que Jó começa a sofrer todo tipo de doença que ele possa suportar. E a medicina atual descreve esse estado de saúde de Jó. Eu até anotei aqui o nome da enfermidade, porque eu não consigo memorizá-la. Os teólogos dizem que a doença de Jó era uma doença de imunodeficiência, chamada
hiperimunoglobulinemia, que causa infecções de repetição nos tratos respiratórios superior e inferior e da pele, eosofinia e alterações faciais peculiares. Eu acredito que essa descrição tão horrenda realmente possa ter total relação com o estado de Jó, porque os amigos dele ficaram tão perplexos com aquela situação que eles ficaram por 7 dias chorando, vendo que Jó estava desfigurado e estava totalmente raquítico, caquético, com aquela enfermidade que lhe tomava os órgãos internos, a pele, o exterior. A imagem de Jó estava completamente danificada. Os amigos tinham terror dele. A esposa dele teve terror dele. E disse: amaldiçoa esse seu Deus e morre. Eu não aguento mais passar essa situação com você. Muito provavelmente pessoas hoje em dia estejam passando por dificuldades e aquele que está ao nosso lado, às vezes a esposa, às vezes o esposo, não consegue mais suportar aquilo. E às vezes está pedindo para que você morra, pedindo para que você se divorcie, pedindo para que você suma, porque ela não consegue mais suportar aquilo com você. E eu te encorajo, mais uma vez, a buscar a presença de Deus, porque Deus supre todas as necessidades que temos para passar as provações dessa terra. A gente vê na história cristã, na história da igreja cristã, quantos não foram martirizados, perseguidos, torturados, aterrorizados e conseguiram suportar. Certamente isso não é um passe de mágica, isso decorre de uma relação profunda de intimidade da pessoa com Deus. Então, eu falo por experiência própria, eu consegui suportar certos momentos na minha vida de luta, de provação, de terror emocional, terror noturno, toda espécie de medo e angústia que eu imaginava que alguém poderia passar na sua vida, devido às proporções do que a gente está estudando aqui. Eu tive a experiência de passar. E em muitos momentos eu achei que eu ia realmente morrer, ia me desfalecer diante das provas que eu estava passando. E quando eu resolvi buscar mais a Deus, me relacionar mais com Deus, eu comecei a ver que as coisas dessa vida são passageiras. E Deus começou a me dar condições e suporte emocional para poder enfrentar as lutas do meu dia a dia. E Jó estava passando essa terrível enfermidade, uma terrível história de falência, de catástrofe natural. Jó não tinha mais nada, era uma pessoa desmoralizada na sociedade. Quando os amigos de Jó encontraram com ele, e a gente não vai estudar livro por livro, porque o objetivo capítulo por capítulo, porque o objetivo desse estudo é poder estar falando de uma visão panorâmica do livro de Jó. Então a gente não vai entrar aqui nos detalhes dos diálogos que Jó tem com seus amigos. Mas os amigos de Jó o acusam a todo momento, o acusam de todas as formas de infidelidade, de má conduta, para poder estar passando por aquilo. E Jó era uma pessoa justa, Jó era uma pessoa que não tinha razão para estar passando por aquilo, muito pelo contrário. E nesse período que Jó passou esse estado de calamidade, os teólogos também dizem que esse período durou aproximadamente 1 ano. Então Jó, ele foi provado em sua fé por Satanás, com todos os tipos de artifícios e ardis possíveis para atingi-lo. Ele foi provado pelo período de 1 ano, e nesse período de 1 ano, ele suportou a provação junto com Deus. A esposa de Jó, completamente revoltada, certamente se aparta dele e pede para que ele morra, porque ela não consegue mais suportar aquilo. Mas
aquele fardo era de Jó, e Jó tinha que suportar. E Jó suportou pelo período certo, e durante aquele período, ele sofreu todas as acusações que podia receber dos amigos. Foi desprezado pela própria esposa, mas Deus estava com ele, segurando na mão dele. E Deus não permitiu que ele tivesse a perda do controle da situação, do ponto de vista de perder sua vida. Jó estava cuidado por Deus nessa situação. Então, diante de situações que as pessoas que têm compromisso com Deus passam de calamidade em suas vidas, Deus está oferecendo hoje um caminho de maior intimidade e profundidade com Ele, para que essa situação possa servir para a manifestação da glória na sua vida e a transformação do seu estado espiritual num estado mais íntimo e profundo com Deus. Jó resiste a todo tipo de ataque dos amigos. E a história prossegue após esse sofrimento que ele tem na saúde. E, em certo momento, uma coisa que é muito interessante, que vale a pena frisar, é que durante todo o sofrimento de Jó, Jó busca saber qual o motivo daquela situação. E a gente vê no capítulo 3 do livro de Jó, que Jó amaldiçoa a própria vida, amaldiçoa o dia do seu nascimento. Ele pede, na verdade ele não pede, mas ele lamenta o fato de ele não ter nascido e ter morrido em seguida, não ter sido um aborto, não ter sido uma vida que não progrediu e que morresse na infância. Ele lamenta isso no capítulo 3 do livro. E em todo momento ele busca saber e uma razão para aquele sofrimento. E a gente vê que durante todo o período Deus se mantém silente. Muito pelo contrário, as pessoas são levantadas para acusá-lo, para tentar derrubá-lo, para tentar desfigurar a sua condição emocional, ao ponto de que ele pudesse, enfim, blasfemar contra Deus. O diabo tentou cercar Jó, a gente vê, de todas as formas, pelas catástrofes, pela esposa, depois pelos amigos. E quando o período de sofrimento de Jó estava para acabar, a gente vê que Deus se manifesta no capítulo 38 a 41 do livro. E Deus se manifesta a Jó por meio de um redemoinho. E Deus começa a falar com Jó. Então a gente vê a progressão da intimidade do relacionamento que Jó tinha com Deus, ao ponto de Deus poder se manifestar para ele. E nesses 4 capítulos, na verdade 3 capítulos, em que Jó fala com Deus, Deus indaga Jó de toda a relação que ele tinha com a humanidade, e onde estava Jó, quem era Jó, qual era a capacidade que Jó tinha. A gente vê que Deus manifesta a sua soberania e o homem é insignificante diante dessa soberania, é insignificante diante da relação do Criador com a sua criação. Isso está muito patente nesses 3 capítulos do livro de Jó. E no último capítulo, que é o que eu quero deixar aqui para encerrar esse estudo, que é o capítulo 42, e a gente vai ler ele, a gente vê qual foi o desfecho da vida de Jó. Jó, ele teve o mal na vida dele, cessou, e Deus mudou a sorte dele. E é muito interessante ver a forma, o gatilho que Deus usou para que essa situação de calamidade, essa situação negativa na vida de Jó, se transformasse numa situação positiva e voltasse a prosperar. E eu quero falar disso daí para vocês, depois que eu ler o capítulo 42 do livro de Jó, que eu peço a todos que abram e me acompanhem na leitura. Diz assim: então Jó responde ao Senhor: eu sei que tudo podes, nenhum dos teus planos pode ser impedido. Quem é aquele
Perguntaste que sem conhecimento encobre o conselho. Certamente falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim e que tu não compreendia, que eu não compreendia. Escuta-me, disseste, e eu falarei. Eu te perguntarei e tu me responderás. Com os ouvidos eu ouvia falar de ti, mas agora te veem os meus olhos. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Acabando o Senhor de dizer a Jó estas coisas, disse a Elifaz, o temanita: a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus 2 amigos, porque não dissestes de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Portanto, tomai 7 novilhos e 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó, e oferecei holocaustos por vós. O meu servo Jó orará por vós, e aceitarei a sua oração, e não vos tratarei conforme a vossa loucura. Vós não falastes de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Então foram Elifaz, o temanita, Bildade, o suíta, e Zofar, o naamatita, e fizeram como o Senhor lhes ordenara, e o Senhor aceitou a oração de Jó. Mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos, e deu o Senhor a Jó o dobro de tudo o que antes possuíra. Vieram a ele todos os seus irmãos, e todas as suas irmãs, e todos os que antes o conheceram, e comeram com ele em sua casa, e se condoeram dele, e o consolaram de todo mal, que o Senhor lhe havia enviado, e cada um lhe deu uma peça de prata e um anel de ouro. Assim abençoou o Senhor o último estado de Jó mais do que o primeiro. Jó veio a ter 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentas. Todos também teve 7 filhos e 3 filhas. Chamou o nome da primeira Gemina, o da outra Késia, e o da terceira Querem Apuque. Em toda a terra não se achavam mulheres tão formosas como as filhas de Jó, e o seu pai lhes deu herança entre todos os seus irmãos. Depois disso viveu Jó 140 anos, viu a seus filhos e os filhos de seus filhos até a 4ª geração. Então morreu Jó, velho e farto de dias. A história, ela culmina nesse capítulo 42, com a restauração da saúde de Jó, com a restauração da família de Jó, com a restauração do patrimônio de Jó, com a restauração da sua reputação moral, a sua reputação e a sua dignidade perante as pessoas e a sociedade. Tanto é que a gente vê que as pessoas foram até Jó, se condoeram dele e lhe entregaram bens como presentes, anel de prata, de ouro, entregaram para Jó. Isso mostra que a relação dele, a reputação dele foi também restabelecida. E Deus restituiu a Jó tudo o que ele tinha em dobro. Interessante aqui no versículo 12 do capítulo 42, que descreve todos os bens de Jó, quantos animais ele tinha da espécie tal, da espécie tal, da outra espécie, e tudo confere com um número exatamente em dobro daquilo que está descrito no capítulo 1 de Jó, exceto os seus filhos. Ele novamente teve 10 filhos, 7 homens e 3 mulheres. E eu vi uma explicação que eu achei muito interessante sobre essa promessa de restituição tudo em dobro, mas os filhos foram no mesmo número. E a explicação do pastor Hernandes Dias Lopes que eu vi é exatamente que Deus, ele cumpriu fielmente a promessa de restaurar os filhos de Jó em dobro, porque os 10 filhos que ele perdeu inicialmente, ele não perdeu porque Deus não é Deus de mortos, mas é Deus de vivos. Certamente os seus filhos estavam com Deus e eles estavam vivos, porque a nossa vida ela não termina aqui. Então eu achei muito interessante essa explicação e realmente faz todo sentido, que Jó tinha os seus 10 primeiros filhos,
mas não mais aqui, mas na presença de Deus. E teve novamente 10 filhos aqui, e suas filhas eram reconhecidas notoriamente na sociedade pela beleza exuberante que elas tinham. Eram pessoas de notória aparência e de beleza. A gente vê que Deus, Ele fez a vida de Jó novamente, inclusive ser referência para a sociedade. Jó, ele foi restaurado e foi um ponto de referência positiva novamente para a sociedade. A vida dele não se restringiu a uma restituição ou a um retorno ao estado, porventura de interrupção daquele mal físico. Não, Deus, além de fazer interromper a calamidade, restituiu tudo aquilo que ele havia perdido e em dobro. Então, muitas vezes a gente está se perguntando qual é a recompensa de servir a Deus. Muitas hipóteses, talvez a gente veja que a gente não recebeu tudo em dobro aqui nessa terra, mas Deus tem a promessa da vida eterna. Deus tem a promessa a seus filhos de uma vida de gozo na eternidade em sua presença. Esse é o estímulo que devemos ter para poder servir a Deus, porque nós, por natureza, éramos seres condenados. O pecado original acabou com toda a humanidade e, infelizmente, contaminou toda a raça humana. Jesus Cristo, por meio do seu sacrifício na cruz, restabeleceu a condição do homem para com Deus, de poder ter comunhão novamente. Jesus Cristo foi o sacrifício vivo que restaurou o nosso estado original antes da queda do homem no jardim do Éden. Então, todo aquele que recebe Jesus Cristo como Senhor e Salvador tem a oportunidade de poder ter uma vida de deleite e de comunhão com Deus na eternidade. Esse é o propósito de todo ser humano, poder desfrutar de uma vida eterna com Deus. O propósito de Satanás para o ser humano é exatamente poder mostrar que ele te dá as coisas nesta vida, mas ele te toma a vida eterna depois. Essa é a essência de Satanás. Quando ele foi confrontado com Deus, ele jogou este argumento para Deus, que todo ser humano só serve a Deus e só adora a Deus porque recebe de Deus bênçãos. Porque essa é a natureza dele, essa é a proposta dele para o ser humano. Se você prostrado me adorares, eu te darei todos os reinos da terra, eu te darei todas as bênçãos, eu te darei uma vida de glamour, uma vida de poder, talvez social, poder político. Hoje em dia a gente está vendo as pessoas buscando tanto poder social, as redes sociais fazendo com que pessoas desconhecidas sejam completamente vistas, reconhecidas, almejadas, invejadas. Este é o mundo que nós vivemos hoje, um mundo de prazer efêmero, um mundo de prazer passageiro. E Deus, Ele busca exatamente o oposto, que o ser humano enxergue a sua natureza e a sua fragilidade natural e a necessidade de uma preparação para a vida eterna. Eu quero encerrar aqui o livro de Jó e encorajar todos que busquem, nesse curto estudo que fizemos, que busquem olhar para a vida de Jó, que serve de exemplo, e de estudo para tantas pessoas, e possam ver que existe uma recompensa para aqueles que buscam, servem e adoram a Deus. Essas pessoas certamente vão passar por necessidades, provações, perseguições. Jesus disse que seríamos bem-aventurados se sofrêssemos perseguições. Então, o ser humano, principalmente aquele que serve a Deus, certamente vai ter sua fé provada, como Jó teve sua fé provada. Mas é nosso objetivo não blasfemarmos contra Deus, não retrocedermos, não
lançarmos mão do arado e olhar para trás. Nosso objetivo é seguir em frente para a nossa recompensa, que é a coroa da salvação. Eu quero somente frisar uma proposta muito interessante que está descrita no capítulo 42 de Jó, e que foi o ponto primordial da mudança do estado de Jó para o estado de prosperidade e de bênção, que foi quando Jó foi orar por seus amigos. Seus amigos, durante todo o livro, somente o acusavam, somente tentavam fazê-lo demover de sua fé, demover a sua esperança em Deus e blasfemar contra Deus. E Deus fala para que Jó orasse pedindo o favor de Deus para seus amigos. E certamente Jó teve que ter uma relação, teve que ter uma atitude de liberar perdão para os seus amigos, porque seus amigos o acusavam das mais terríveis coisas para estar passando por aquela situação. E Deus fala para Jó: ore por seus amigos. E no momento que ele conseguiu aceitar essa situação de ter que orar e certamente perdoar seus amigos, a sua sorte foi restituída. Então eu quero falar aqui, para encerrar, da necessidade do perdão. A necessidade que as pessoas têm muitas vezes de superar uma situação, entregar na mão de Deus e seguir em frente. O perdão é nada mais do que isso. É você abrir mão daquela situação de vingança que existe no teu coração, para que Deus faça a justiça. Você se esqueça, entregue aquela situação na mão de Deus e siga em frente para a vida que existe reservada para você em Deus. A falta de perdão aqui, até o momento em que Jó não toma essa atitude de orar pelos seus amigos, muitas vezes talvez de liberar o perdão, até este momento a vida dele estava estagnada, a vida dele não mudou. E Jesus diz, como ensinamento no Novo Testamento, que nós devemos orar por aqueles que nos perseguem, devemos orar pelos nossos inimigos. Isso daí é uma atitude muito difícil e que contraria totalmente a nossa natureza humana, porque a nossa natureza humana quer a vingança, a nossa natureza humana quer a justiça feita pelas próprias mãos. E Deus ensina o oposto, Deus ensina o perdão. E o perdão vai ser a chave de mudança na tua vida e na tua história. O perdão, eu falo isso porque Deus tem me ensinado a perdoar. Eu tenho, assim, na minha vida, visto que muitas coisas talvez estejam paradas, estejam estagnadas, porque eu não consigo me libertar de certas situações do passado. E Deus está pedindo todos os dias: entregue a situação na minha mão, esqueça, libere o perdão. E isso daí tem sido um ensinamento diário para mim. E eu vejo na vida de Jó que essa etapa, quando ele compreendeu essa situação como última prova da vida dele, a última prova que ele enfrentou foi o perdão. Ele passou pela provação financeira, pela provação da família, pela provação social, pela provação da sua saúde, pela acusação dos amigos, pela acusação da sociedade. E o último degrau dessa escada tão dolorosa que ele enfrentou foi o perdão. E quando ele superou essa última prova do perdão, a vida dele se transformou. Muito provavelmente Deus esteja falando para que aqueles que estão ouvindo, para mim, que a situação primordial da nossa vida, para ter a paz, para ter a restituição, seja o perdão. O perdão está sendo uma barragem das bênçãos de Deus na vida de todos aqueles que servem a Deus. É propósito divino e deve ser executado o perdão na vida de todo cristão, de todos aqueles que buscam e servem a Deus. Eu quero encerrar aqui esse estudo. Quero pedir perdão pelas minhas limitações, pelas minhas falhas. Eu não tenho costume de falar em público
e certamente isso ficou demonstrado por meio da minha tentativa de exposição aqui do livro de Jó, mas o importante é olhar para a substância em si daquilo que foi falado e não para a forma, tá certo? Eu quero encerrar com uma oração e quero pedir, nessa oração, que todos aqueles que estejam me ouvindo possam colocar situações de relacionamento, situações de necessidade de perdão diante de Deus agora. Eu coloco as minhas situações diante de Deus agora. E quero pedir para que Deus esteja abençoando e te capacitando a perdoar. Porque o livro de Jó, ele tem o desfecho final nessa situação do perdão. E essa situação eu tenho certeza que é uma situação muito importante e que revela qual é o gatilho para a mudança da nossa vida, da nossa situação e do nosso estado. Eu peço que todos orem comigo agora. Senhor Deus, eu apresento diante de Ti agora todos aqueles que estão ouvindo. Peço que o Senhor esteja derramando do Teu Espírito Santo sobre cada um, sobre a minha vida, para que possamos entender a necessidade do perdão, para que possamos liberar o perdão para as pessoas que nos ofenderam, que nos fizeram mal, que nos atacaram, que nos caluniaram, que nos difamaram. Por favor, Senhor, esteja nos capacitando a liberar o perdão e a viver uma vida desvinculada do passado, desvinculada dos traumas do passado. Senhor, derrama do Teu Espírito Santo, porque é só o Teu poder que nos capacita a vivermos o sobrenatural desse estilo de vida que a Tua palavra nos propõe. Uma vida sobrenatural com princípios opostos ao da nossa natureza humana e pecaminosa. Por favor, Senhor, no nome de Jesus, é que eu oro e te agradeço. Amém.